Problemas de representação gráfica de relações lineares, trocando em miúdos, problemas que envolvem você saber desenhar o gráfico de uma função afim através de um enunciado. Eita, professor, eu estou enrolado nessa questão, ainda bem que o senhor pegou ela para mim. Vamos resolver? O enunciado dessa primeira questão, eu vou resolver 4 desse tipo, tá certo? Essa é a primeira. Diz assim, Rip Van Winkle dormiu por muito tempo. E aí eu abro parênteses para falar. Esse enunciado é uma viagem, é um mito, é uma fábula, tá certo? E como caiu na Khan Academy, a gente usa para ajudar vocês a entenderem como se faz a questão e como se aprende o assunto. Mas, claro, nas minhas listas online, nas minhas provas, o que eu vou colocar, os personagens que eu coloco são personagens verdadeiros, reais, que um dia passaram pelo nosso planeta e nos deixaram em bons exemplos. Tá certo, pessoal? Fecha parênteses. Quando esse camarada adormeceu, sua barba tinha 8 milímetros. Então, pensa aí, né? O cara foi dormir com uma barba com 8 milímetros de comprimento e a cada semana que passou, ela cresceu mais 2 milímetros. Olha que historinha furada da beleza, né? O cara foi dormir, a barba tinha 8 milímetros. Aí o cara dormiu semanas e a barba foi crescendo. Mas tudo bem, vamos ficar com a matemática dessa fábula. Pessoal, como assim? Como que eu vou saber usar aqui a retinha, movimentar, e a galera sabe lá na Khan Academy, você puxa esse ponto, não é, por exemplo, eu vou puxá-lo aqui para o 52 e vou puxar esse outro ponto aqui para o 14 e a reta vai ficar na posição que você deixar. É claro que aqui do lado eu já coloquei a resposta, mas antes de a gente ir para a resposta, eu quero explicar para vocês, tá certo? Então vamos lá, professor. Seria bacana eu conhecer a função afim, é ou não é? Ao conhecermos a função afim dessa questão, o gráfico, ou seja, onde fica o coeficiente linear, não é assim? A taxa de crescimento, que é o coeficiente angular, isso a gente encontra lá na fórmula da função, ou na lei de formação. Então, deixa eu escrever aqui, ó. Essa função, ela é do tipo assim, y igual a vezes x mais b. É ou não é? Tá certo? Muito bem, esse é o padrão. É claro que, como a galera tem observado, esse padrão varia, às vezes é ax menos b, quer dizer, não é que o padrão varie. Os coeficientes angular e linear, o a e o b, eles valem números positivos, valem números negativos, entende? E aí, isso gera o quê? Gráficos, como a gente costuma dizer, crescentes, ou de decolagem, ou decrescentes, de aterrissagem. Vamos ver quais as dicas que o enunciado me dá para eu saber se o gráfico é de decolagem ou se ele é de aterrissagem. Tá certo, minha gente? Bom, aí nas aulas anteriores a galera já viu comigo. Cara, olha só. A questão, ela diz que a barba tinha 8 milímetros de comprimento. A barba, ela já tinha um valor. O cara não estava com a cara lisa, né? Ele não estava com a barba raspada como eu estou, por exemplo. Não. Então, pera lá. Isso daqui já é o B. Você percebe? O professor, como é que eu sei? Porque o B é aquela taxa fixa, aquela taxa que não depende da variável independente. Já o A, que é o coeficiente angular, ele está, não é, multiplicando essa variável independente. Então, professor, e qual é a variável dependente e a variável independente? Olha, vou dizer para você agora. Vamos montar uma tabelinha? Vamos lá, a gente sabe que nas nossas tabelinhas, o x é a variável independente, o y é a nossa variável dependente. Tá certo. Agora vamos usar
os dados que o enunciado passou para a gente. A barba, ela depende do quê? Olha lá. Quando ele adormeceu, sua barba tinha 8 milímetros de comprimento e a cada semana que se passou, ela cresceu mais 2 milímetros. Então vamos pensar no seguinte. Eu vou colocar aqui, tempo no lugar do X e vou colocar um B de barba mesmo. Tá certo? Por quê? Porque a barba depende do tempo. A cada semana que se passou, a barba do camarada foi crescendo. É ou não é? Professor, interessante. Então a gente sabe do seguinte, pessoal. A gente sabe que quando o cara foi dormir, ou seja, a brincadeira, a fábula, né? Essa historinha fictícia que começou, ou seja, o tempo era zero, a barba já tinha 8 milímetros. É ou não é? Aí, por exemplo, 2 minutos depois, a barba, 2 minutos, no caso, 2 semanas, né? Já que a barba cresce 8 milímetros por semana. Então tá legal. Então, 2 semanas depois. Aí você vai pensar assim, ora, 2 semanas depois, o que é que acontece? Se ela cresce 2 milímetros a cada semana, ó para cá, ó. Isso daqui vai ser o nosso A. É a taxa de crescimento. Então, pera lá. Vamos organizar as ideias. Isso daqui, trocando de cor, isso daqui, pessoal, já está montadinha. A fórmula já está aqui com a gente. Olha lá. A fórmula vai ser, então, y igual a 2 vezes x mais 8. Eu só preciso usar aqui na linguagem de tempo e de barba. Aí a gente pode escrever assim, ó. Deixa eu colocar aqui. A barba do camarada, ela vai crescer da seguinte forma. 2 milímetros, não é? A cada semana, a cada T, que é dado em semanas. Olha aqui, ó. Eu pego o gráfico, aqui mesmo você diz, eu faço o gráfico da relação, aqui mesmo a gente percebe. Faço o gráfico da relação entre o comprimento da barba do camarada em milímetros e o tempo em semanas. Então, tempo em semanas, sendo que a cada medida que ele aumenta, a barba aumentar, não é? Eu já vou somar aos 8 milímetros que ela já tinha. Então, por exemplo, 2 semanas depois, aí eu vou substituir aqui. Tá legal. Então, o T é 2, tá certo. Então, 2 vezes 2 mais 8. Aí aqui eu vou obter o comprimento atual daquela barba 2 semanas depois, que será 2 vezes 2, 4, mais 8, 12. Então maravilha. E aí a galera já vai lá na Khan Academy, né, começar a pensar assim, então esse pontinho, esse e aquele pontinho, eles vão ficar onde? Veja, o seu coeficiente linear é 8, ou seja, onde o gráfico toca no eixo dos y, no caso aqui no eixo da barba, vai ser 8. Esse pontinho daqui, eu deveria ter colocado ele aqui, ó. Para vocês entenderem ainda mais. Esse pontinho aqui da esquerda, a gente baixa aqui. Por quê? Professor, o que significa isso? Significa o seguinte, quando a brincadeira começou e o cara foi dormir, a barba dele já tinha 8 centímetros. Então, 0 semana, tempo 0, barba já tinha 8 centímetros. 8 milímetros, melhor dizendo. Tá certo? Aí, 2 semanas depois, a barba já tinha 12 milímetros. Então, aí eu faço assim, 2, né? Percebe que aqui vai ser 12? Não é? O 2 está associado a 12. E por aí vai. Ou seja, esse outro ponto, que inclusive a Khan Academy já deixou aqui na própria altura da barba 44, de fato, olha, quando a barba for 44, isso quer dizer que já se passaram 18 semanas. Professor, é verdade. Entende? É só você colocar aqui. Se você calcular tempo 18, vai dar exatamente 44. Por quê? 18 vezes 2, 36. 36 mais 8, 44. Uau! Então, lá na Khan Academy, o gráfico que representa essa brincadeira
é esse daqui.